Você está me escutando, Koshimaru? Eu estou escutando perfeitamente todo mundo aqui. Todo mundo. Tá. E a gente sabe que existe uma divergência entre marxistas e anarquistas, inclusive em relação a como se lidar com tudo que vem acontecendo, né, e entender, e também o processo organizativo e orgânico. Né. A começar aqui, o anarquista ele vê a luta de classe numa perspectiva individual e o marxista ele vê numa perspectiva coletiva. Né. O segundo paradoxo e paradigma é em relação à reação contra o golpe. E aí eu vou entrar numa questão problemática aqui, que é o seguinte: o grupo Black Bloc eles querem depredar o patrimônio e quebrar tudo, quebrar banco, quebrar todos os símbolos do capital. Só que a tática Black Bloc ela não funciona aqui porque a mentalidade do brasileiro, a mentalidade da classe média, ela é reacionária. Então, esses atos de vandalismo, de violência, isso expulsa a sociedade civil que repudia isso. Né? Então, eu queria do Koshimaru um balanço geral sobre o processo pós-impeachment, né? O que os anarquistas estão fazendo, o que está acontecendo, por que está acontecendo, como estão fazendo e por aí vai. É com você, Koshimaru. Bom, é o seguinte, na minha cidade aqui, eu faço parte do movimento Black Bloc. A gente está na rua, estamos lutando contra isso, a gente está quebrando porta de banco, sim. Eu não passo a mão na cabeça do Bradesco, eu quero que o Bradesco se exploda. Tá depredando o patrimônio público. Não, o foco aqui é depredar o patrimônio privado mesmo. Tem uns doidos que vão no público, só que o público eu não acho que vale tanto a pena assim. Eu acho que tem que ser mais o privado. Mas isso aí sou eu. Eu também pode ir lá, pode quebrar, pode tacar fogo na árvore pública, que eu não tô nem aí. Mas eu prefiro atacar banco e patrimônio privado de grandes empresas. Não uma loja do pequeno burguês ali, mas sim grandes coisas, né? Mas o que os anarquistas a gente está fazendo é o que a esquerda deveria fazer, né, em geral. Ir para a rua, levantar o bumbum do sofá, da frente do computador, pegar uma bandeira, pegar uma mochila, ir para a rua e protestar e fazer, tentar mudar dessa forma. Porque não ficar fazendo vomitaço, bundaço, cirandinha. Gente, isso não muda nada, tá? Ficar falando, ai, volta Dilma, não sei o que. Não, acabou. O PT, ele meio que se autodeu o golpe, né? Porque foi bem feito o que aconteceu com o PT, foi bem feito, eu falo isso de boca cheia, ele mereceu o impeachment, porque o que aconteceu foi a história do sapo e do escorpião. Acho que todo mundo já ouviu essa história, né? Que o escorpião sobe em cima do sapo e no final das contas o sapo se lasca. O sapo é o PT e o escorpião é a direita, né? E é mais ou menos isso que aconteceu, é bem feito pro PT. Sobre o que aconteceu no Brasil, foi basicamente uma crise que ela ganhou proporções muito maiores graças à mídia, né? Porque teve inflação, o Brasil entrou em recessão? Sim. Só que a mídia ela contribuiu para aumentar isso, colocar uma lupa em cima disso, porque é isso que a mídia faz. E não sei se já foi aprovado no Senado ou na Câmara, mas está perto de ser aprovado, eu acho, que aqui pedalada fiscal não vai ser mais crime. Ou seja, é isso aí mesmo. O Temer vai poder fazer o que ele quiser. Pedalada fiscal nunca foi crime, né? No viés constitucional. Eles rasgaram a Constituição em fazerem um impeachment e rasgaram a Constituição quando permitiram que a Dilma permanecesse com os direitos de eleição. E eles, obviamente, fizeram isso por uma questão de convênio, né? Obviamente, tudo aquilo ali que vocês viram, que o povo viu ali, foi armado. A Dilma armou aquilo tudo, o PT armou aquilo tudo. Falou, ó, se é pra gente sair, vamos sair, beleza. Mas vamos aqui, ó, deixa ela pra sair como senadora em 2018. E o povo trouxa burro fica apoiando esses corruptos, esses ratos, porque para mim PT é rato também, entendeu? Abraçou ou não? Abraça esses partidinhos aí de direita até hoje, entendeu? Eleição municipal estão fazendo. Não adianta nada ficar gritando, somos contra o PMDB, PSDB, Tucano, lugar de Tucano é não sei aonde. Ficar abraçando esses caras nas eleições municipais.
Não adianta nada. O que eu mais vejo aqui na minha região são os petralhazinhos. Eu falo petralha mesmo, porque um monte de petralha ficava abraçando esses partidinhos direitos. Isso não se faz, entendeu? Escolhe. Ou quem apoia esses partidos é golpista, ou é teu amigo agora, entendeu? É complicado isso. Mas esse lance aí do PT, eu já falei. Isso é o que acontece graças a essa linda esquerda reformista, que mais pra frente, no segundo e no terceiro tópico, eu vou atacar ela, vou meter a porrada até ela cair no chão, essa esquerda reformista de merda aí, que justamente quer reformar o capital, quer bater palma pra capital, quer achar que, vamos colocar um monstro na jaula, ele pode ser domado. Não deu certo. E eu acho que esse é o fim da esquerda reformista, não só no Brasil, como no mundo. Já passou da hora da gente levantar o bumbum da cadeira, é difícil, eu sei, só que como diz o Dumbledore, a gente tem que escolher entre o que é fácil e o que é certo. O que é certo é você ir na rua, quebrar tudo, juntar com... Se vocês aí comunistas, juntar com um partido, ok, lindo. Mas tem que ir pra rua. Em casa vocês não vão mudar nada, entendeu? Tem que ir pra rua, levantar a bandeira, pegar o molotov, pegar uma máscara de gás aí, ler o manual do guerrilheiro urbano e, porra, vamos lá, Che Guevara. Eu sou fãzaço do Che Guevara, entendeu? Eu acho que ele é um cara que acreditava nos ideais dele e é isso aí que a esquerda tem que fazer, tem que ir pra rua, entendeu? Ficar digitando no Facebook, olha, Temer, o governo temeroso, golpista e não sei o que, não vai mudar nada. Você ficar indo lá no perfil do Temer, você ligar pro Temer, gentilmente falar, Temer, por favor, sai do governo. Ele não vai sair do governo. Já começa por aí. E pedir eleições gerais já, eu acho... Eu não sei, olha, eu acho suicídio. Eu acho um suicídio você pedir eleições gerais já. Por quê? Porque o Brasil ele está muito bipolarizado e a direita está muito forte. O Lula tem chance porque ele ainda não está preso. Verdade, mas para mim o Lula volta em 2018. Se ele não for preso, ele volta com certeza. Mas você querer fazer uma eleição nesse exato momento é um suicídio. Por quê? O Bolsonaro tá forte, o Aécio tá forte, esses caras aí estão tudo forte. Você querer fazer uma eleição geral agora, pode vir merda, entendeu? A gente tirou literalmente o sujo para pôr uma lavada. A gente tirou a anta da Dilma para colocar o temeroso do Temer, que é o cara que não pode nem ser reeleito em 2018, não pode acontecer nada com ele em 2018, porque ele é um ficha suja do caramba, entendeu? E o pessoal achou que ia mudar o país. Uma coisa que eu li que é interessante, só para finalizar aqui, a política não faz ladrão. O que faz o ladrão é o seu voto. Por isso que eu digo, anule o seu voto, para de votar. Porque o voto ele pega o ladrão e transforma em um engravatado. É isso que o voto faz. Não pense que o político que ficou ladrão, ele era ladrão antes de ele ser político, porque agora ele tem uma oportunidade de roubar bem mais. Antes ele roubava você na esquina, agora ele rouba o país inteiro. É isso. Entendeu? Basicamente isso que aconteceu. O balanço geral do impeachment é esse. Bem feito pro PT. Agora, eu acho que isso foi um murro na cara da esquerda para ela aprender como é que as coisas são, que você não pode ficar abraçando direita. Bem feito pra esquerda brasileira. Tem que se ferrar mesmo. Agora, o que é direita? O que é direita? São os conservadores, liberais, essa pessoa da família, Deus e da militares e essa turma aí de cabelinho engomadinho. Cabelinho engomadinho? A direita não será a classe dominante? Detentora dos meios de produção? Não, a direita, a direita no Brasil atualmente, você não pode afirmar que necessariamente são os donos dos meios de produção, porque existem alguns donos de meios de produção que podem ser de esquerda, podem ser de centro. O que é ser de direita? De centro? Não, meu professor de economia de centro, ele é capitalista. Ele pode ser progressista, mas continua sendo um burguês. Meu professor de economia, por exemplo, ele é dono de loja, já foi dono de fábrica, mas ele recusa essa direita aí. Ele odeia o Bolsonaro, ele odeia essa turma então toda. ele é progressista, mas continua sendo um burguês. Sim, mas ele não é de direita, né? Ele sempre. Mas continua sendo um burguês. Da classe dominante. Continua sendo um burguês, mas até aí... Não, na verdade deve ser um pequeno burguês. Nem grande burguês, deve ser pequeno burguês. Você tem alguma coisa em seu nome? Algum patrimônio em seu nome, Luiz? O que define, isso não é da tua conta, o que define burguesia são os donos dos meios de produção. Se você tiver propriedade... Não, peraí, propriedade de uso, você está caindo na mesma confusão dos liberais. A definição de burguesia são os donos dos meios de produção Essa que garante a realização...
É Você essa tá definição marxista real, não é a propriedade de uso, é a propriedade dos meios de produção. Essa Tá bom, confusão que mas o você Marx está ele não é fazendo, verdade absoluta, não. Então é o essa seguinte, confusão que você está fazendo é a direita são os mesma que os liberais conservadores. fazem. Não é confusão porque não existe verdade absoluta. Não, é a mesma confusão dos liberais, porque você tem, por exemplo, aqueles que detêm os meios de produção, banqueiros, capital financeiro, Aqueles que detêm os meios de dono produção da. são os Não, burgueses, não são os necessariamente burgueses, são a classe são dominante. da direita, mas Mas não eles, necessariamente. Estamos no ideologicamente, século defendem XXI, os seus Luiz, não próprios necessariamente. eles defendem os seus próprios interesses. Se eu fosse um burguês, defenderia meus próprios interesses. É assim que funciona a coisa. Você Sim, entendeu? concordo, assim funciona, mas não necessariamente o cara, só pelo fato dele ser burguês, que ele é de direita. Não confunda essas coisas. Direita é o pessoal que é liberal, ou seja, defende um livre mercado, Não é, privatizações, mas e conservadores, são a moral, os costumes, aquela história toda. uma coisa é defender e outra coisa é viver e fazer. Porque, tipo assim, você Sim, pode falar da boca pra falar, da boca pra fora eu concordo sou de plenamente, esquerda, hein, mas Luiz? uma coisa é a praxis, Né, Luiz? né? Então, Né, Luiz? Eu concordo plenamente. É isso aí, mas você não pode falar que necessariamente todo burguês é de direita. Isso você não pode afirmar. O que você pode afirmar, a direita, a burguesia está na direita? Está na direita. Mas Super fofo, super fofo. provavelmente tem ô filho da burguês de puta, esquerda sai também. daqui, caralho. O que é? É do pessoal isso aqui? Ah, não, isso é o cara que entra aqui pra avacalhar. Começou a palhaçada. É, Ju, tem gente que não tem mais nada de bom pra fazer na vida. Sábado à noite invadindo Hangout, fracassado, porra, deixa aí. Enfim, daqui a pouco volta com uma outra conta aí. Mas tudo bem, eu peguei o IPzinho dele, depois ele vai ver só. Mas enfim, não confunda essas coisas, Luiz. A direita é o pessoal o pessoal que foi a favor do golpe, né? E aí você vai falar, pô, mas você não era a favor do impeachment? Eu era a favor do impeachment, não a favor do golpe. São duas coisas diferentes. Da forma que foi feita, eu sou contra. Mesmo gostando de ver sair do poder e tal, pra mim é menos um, mas é complicado. Tá, então, no caso, o balanço geral, né, depois do golpe que você tem, no caso, é a desobediência civil e a revolta. É isso? É isso ou não é isso? Desobediência civil tem que ter sempre. Entendeu? Você não pode ser concordado com nenhuma forma de governo, porque qualquer forma de governo é uma ditadura. E Fale isso por você, não por mim. outra coisa. Tudo bem, Luiz. Tudo bem, pau mandado. Mas enfim, tudo bem. Pau mandado? Outra coisa que as pessoas precisam saber é que o conceito de ditadura no Ocidente, as pessoas imaginam que é um cara que manda lá, que está no poder, que ele vai falar que detém o auto-chanceler. Não. Esse conceito de ditadura já é ultrapassado. A ditadura atualmente é uma ditadura moderna. O que é uma ditadura moderna? Parece uma democracia, mas não é. A mídia fala que é, mas só quem está na rua apanhando sabe que não é. E é isso que vai ser a ditadura que vai ter no Brasil. Essa vai ser a ditadura do governo de direita. Antes de passar pro Marcos, fale, e no caso eu vou fazer uma provocação boba aqui, fale como é que era apanhar no governo Dilma e como é que é agora. É a mesma coisa ou piorou? Mesma coisa, Não. Porque o governo Dilma, eles que fizeram essa lei antiterrorista, não foram eles que fizeram? Foram. No governo Dilma, em 2013, quantas balas de borracha eu e meus amigos a gente não levou? No governo Dilma, quantas árvores a gente não botou fogo? No governo Dilma, em 2013, quantas pessoas não foram na rua, hein? Muitas pessoas. E teve um cara que perdeu a porra do olho no governo da Dilma e teve uma menina que perdeu o olho também no governo do Temer. Pra mim, é a mesma coisa. Marcos Zizati, pode seguir. Mais uma outra coisa. E aí vamos lá, voltar no mesmo repeteco do disco. Não devemos ser favoráveis ao vandalismo, porque isso expulsa os manifestantes da manifestação. Muita gente da própria classe média tem uma mentalidade de repúdio à violência, e muitas vezes você tem infiltrados que leva a esse... Peraí, eu estou falando. Você já falou, eu estou falando. E isso aí, isso afugenta os manifestantes, né? E gera problema. Então, aí
nessa discussão que nós temos aqui, nós vemos aqui um probleminha entre o marxista e o anarquista, né? O marxista que analisa a realidade concreta cultural do Brasil, porque a tática Black Bloc funciona lá na Europa, onde o pessoal tem uma psique, né, que repudia qualquer possibilidade de ascensão do fascismo. Então, as manifestações lá é legítimo quando você tem a violência, quando você tem a depredação, e a população, entre aspas, né, ela é simpática a isso. Só que a mentalidade do brasileiro não é assim. A mentalidade do brasileiro, ela é nesse sentido mais reacionária. Então, qual que é a questão? Não, peraí, eu já estou falando, aí você vai falar junto comigo, aí não dá certo. Então, o que acontece é o seguinte, as manifestações, pelo menos na minha visão, e eu sei que, pelo que eu estou percebendo, o PCO, o PCB não concordam com isso, e talvez nem o PCR, elas precisam de uma direção clara através de carro de som, justamente para conseguir coordenar, através de uma comissão de segurança, o processo de manifestação, definir trajeto, as pautas e as falas a serem utilizadas. Né? E eu sei que falando isso, o setor horizontal, por exemplo, do Passe Livre não gosta disso, porque o Passe Livre fala assim, se você tiver alguém dirigindo com megafone, etc., você vai tirar o som dos outros, porque você vai ter somente um ali dizendo qual que é a pauta e por aí vai. Enfim, eu concordo com isso, né? Mas o pessoal horizontal não concorda e por aí vai. Então, a questão é o seguinte, não devemos ser favoráveis ao vandalismo, porque você tem sempre infiltrados da polícia, e isso leva a um confronto, né, e acaba expulsando os manifestantes que estão contra o golpe, sem contar que os setores médios da sociedade, que às vezes estão ou não estão na manifestação, eles repudiam esses atos aí de violência, depredação, etc. e tal. Então, essa tática bad block, ela funciona lá na Europa, porque a mentalidade e o sistema institucional lá é diferente, mas aqui no Brasil não funciona. Tá? Aí, né, e aí vem a questão lá da dirigência, né, da dirigência. Até conversei aqui com a Percy, porque a Percy Mahara é do PCO, da Causa Operária. Né? Eu ia enviar para ela uma pergunta para o Rico Pimenta, que fez hoje uma transmissão durante a manhã, durante o início do período da tarde. E a indagação que eu fiz para ela é o seguinte, né, e eu até falo aqui na cara de pau. Vocês não deveriam chamar gente do Partido Comunista Brasileiro para estar acompanhando vocês, estarem se alinhando com vocês? Foi a primeira questão que eu passei. Segunda questão, o pessoal não deveria assumir a direção das manifestações e pautar essa manifestação? E aí ela me perguntou, o que você entende por direção de manifestação? E aí eu vou responder aqui, eu sei que o pessoal do Passe Livre, você e etc. não vai concordar. Aliás, nem as autoridades vão concordar, porque as autoridades, por exemplo, elas chegam assim e perguntam, quem que é o líder? Eles perguntam quem que é o líder, justamente para prender, para deter o líder. Né? E aí as manifestações caem no campo assim, ninguém aqui é o líder. ninguém aqui dirige a manifestação. Mas aí voltando no eixo aqui da questão, a questão é a seguinte, você tem que ter uma estrutura de uma comissão de segurança e de organização dessas manifestações que defina a trajetória divulgadas no ato contra o golpe. Tá? Então você tem que ter, pelo menos na minha mentalidade, eu sei que tem muita gente que não concorda com isso, os intelectuais, os agitadores de propaganda, nesses carros de som, à frente do processo, dirigindo o processo de manifestação. E definindo as pautas, assim como o pessoal lá do Retardados Online, que na verdade agora é offline, né, fazia em cima de carro de som. Eles definiam ali, e eles que dirigiam o processo e as pautas, etc. Claro que muita gente não vai concordar, porque você tem uma simetria de opiniões, de proposições, tem muita gente ali, tipo assim, que nem o Koshimaru, contra o golpe, não, perdão, contra o golpe, mas não é contra o impeachment. Então existe uma confusão, a bagunça danada e por aí vai. Vou passar então para o Marcos Zatti para ele seguir, né? Se caso outro participante não ingressar, que não seja esse palhaço da vida que está entrando aí, pode retornar o Koshimaru e aí a gente passa depois para a segunda pauta e vai seguindo, e se o Diego também não entrar, encerra esse negócio aí. Se for o caso também, depois eu deleto esse hangout, não tem problema não. Irei tentar seguir sem interrupção, pessoal. Vamos? Não está dando para escutar.
Tá sem o áudio aí, ó, o Marcos. Pode ser a conexão dele que tá. Faz um ping no IP dele para ver se tá pegando, porque não tá chegando som não. Não, se quiser pode passar pra minha vez, então. Ei, Caio. Caio, ele realmente tinha comentado outro dia que tava com problema de conexão. É realmente. E aí agora ficou um dueto aqui, né? Parece que é a minha vez, então. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. É, Você sua falou vez. aí. Eu vou traduzir tudo que o Luiz falou aqui, tá, pessoal? Só que eu vou traduzir da visão anarquista, tudo isso que o Luiz falou. Ele falou mais ou menos assim: gente, que horrível isso que as pessoas ficam fazendo, esses anarquistas e todos os revolucionários que vão na rua e ficam quebrando coisas. Não, a gente tem que bater palma, jogar florzinha para policial. É isso que vai mudar o mundo, gente. Levantar a bandeirinha, ficar cantando a primeira internacional. É isso que vai mudar o mundo, gente. Não é brigando, não é tacando molotov. É ficar batendo palma e pedir pro Temer sair, entendeu? É sentar no chão, é abraçar policial. É isso que vai fazer o Eu Temer não sair, falei gente. isso. Olha, foi basicamente isso que você disse. Você É que isso que entendeu isso. vamos mudar o Brasil Você, dessa forma. quem tava abraçando lá, Vamos você sabe abraçar que é o pessoal coxinha, o é o pessoal pessoal lá ali. reacionário. Luiz, se você quer lutar de acordo com as regras da burguesia, você nem luta, tá? Para lutar é para lutar contra a regra da burguesia. Porque o que você está fazendo é, olha, vamos seguir a regra do jogo deles e olha, o protesto ele tem que ser exatamente dessa forma aqui, ó. É porque isso é o que está na lei e isso é o permitido. É por isso que os protestos dão errado e são uma besteira, é uma perda de tempo. Você não tem que seguir a regra deles, você tem que seguir. Não tem nem ter Tá vendo, regra, tá mano. vendo por que o Gustavo Castanhon e o Alexandre Vasilenska devia estar aqui? Devia estar aqui por causa disso. Porque é isso que ele está dizendo aqui, que os anarquistas estão lá murmurizando, né? Se bem que eles não têm uma estrutura de organização centralizada. Mas na cabecinha fica isso. Né? Fica isso. Se você não tem uma direção na manifestação, a coisa leva a isso. E aí você tem um infiltradinho ali, o infiltradinho ali provoca justamente para levar pancadaria, Você está porque quer falando a muita mesma confusão. coisa que a Rede Globo, Luiz. Ai, tem um infiltrado ali que causa baderna. É exatamente um discursinho burguês. Entendeu? Ô, Luiz, tira essa máscara, Luiz. Mas Tira a essa gente está numa máscara. sociedade burguesa. Que Comunista máscara que você quer que eu tire? pós-moderno. Você é A gente está numa pós-moderno. sociedade burguesa. Eu estou te dando uma Pós-moderno. análise concreta da Jogar realidade, das florzinha pro contradições que a gente tem. policial. A realidade é que você vai sentar o bumbum na rua, a mesma coisa que você tá fazendo aí, só que você vai sentar na rua e levantar a bandeira e falar, ai, vamos mudar o país sentado. É isso aí, essa Você esquerda está pós-moderna. provocativo. Hoje eu tô fervendo. Alguma coisa me disse que esse hangout não está saindo muito bem. Esse hangout não Eu está tô saindo só. muito bem. Eu não sei por que eu faço esses vídeos. Ó, lá, mas esse aqui é o. Ah, é o Davi. Você que era o palhaço. Se é o Davi ou é o palhaço que estava entrando aqui? Porra, Luiz, que pergunta idiota, olha o nome do cara. Quem será? Ele é Tô do JC. passando. Pode falar, Davi. Se você não for o palhaço que estava Desculpa. entrando aqui agora há pouco. Aí, ó, o Marcos. O Davi entrou agora e não falou nada. Depois ele fala. Fala antes que eu cair de novo, pra mim. Então, é uns. Ô Marcos, tá dando um problema aí. Tá dando. Tá muito É a minha bom. conexão. A minha conexão tá Ah, ruim. é a conexão. Deixa eu desligar minha câmera então, ver se melhora. A minha conexão tá ruim. Melhorou, não melhorou. Mas vou tentar mais breve possível pra tentar oportunidade nos outros falarem. Eu concordo em alguns pontos, mas eu concordo com o PT, errou bastante. Concordo com o PT tá errando, fazendo aliança com partidos que promoveram o golpe de Estado. Eu concordo isso aí com ele. Apenas não concordo com alguns aspectos que ele tá falando. Tipo assim, eu vou ter que fazer bagunça nas manifestações, tem que quebrar tudo, tem que fazer. Não, não concordo com isso. Acho que um Estado, mesmo que seja um Estado burguês, nós temos pelo menos hoje esses índices. Se você tipado aí, você vai ter a frente, vai resolver depois, de repente, tira o próprio Estado, próprio, a própria pessoa
presa junto que esse da direita vai dar palminha nas costas numa questão, vai. Você quer ser contra o PT, é o direito seu. O PT errou sim, errou em muitas coisas. Agora, dar argumentos para a direita continuar governando o país, você está errado, cara. Você está dando argumentos para eles continuarem dando golpe de Estado e mandar prender todo mundo da esquerda, inclusive os anarquistas. Não pense que os anarquistas ficarão fora disso, não vai. Todo anarquista vai ser preso junto com os esquerdistas. Vão todos para dentro da cadeia e vão se abraçar dentro da cadeia. O anarquista também é de esquerda. Só porque... Sim, mas e esquerdista é um termo pejorativo. Eu sei, não, é só porque... Não é extrema esquerda, é esquerda radical. Eu quero tentar... Deixa eu falar, por favor. Deixa eu falar. Deixa eu falar um pouco. Eu quero tentar explicar para vocês que tudo bem que o capitalismo é um sistema errado, que oprime as pessoas, que deixa as pessoas na pobreza, que privilegia apenas uma determinada classe social, etc, etc, etc. Concordo com tudo isso. Mas quando nós estamos dentro de um sistema vigente, onde ainda existe, até certo ponto, determinadas leis, regras que devemos obedecer, nós temos que entender que no momento que a pessoa começa a partir para um lado da quebradeira, da coisa que não tem como defender, a hora que foi presa não tem como discutir depois a questão. Agora, se você vai partir para uma revolução armada para mudar todo o sistema, é uma revolução organizada. Uma coisa já pronta para se fazer e ganhar. Não é isso, você está fazendo tem manifestações nas ruas e você vai lá começar a quebrar o patrimônio público e privado. Isso não vai adiantar nada, só vai desmerecer aqueles que querem protestar de uma forma organizada e dentro deles. Aí você vai estar dando o seu próprio tiro, o seu próprio pé. Essa é a questão que a gente tem que discutir e saber bem como é que é essa questão. O capitalismo está errado? O capitalismo está oprimindo? Está sim. Eu sei que o capitalismo no sistema como vigente como está, não vai ajudar em nada na sociedade. Nós sabemos disso. Uma coisa é você perceber as falhas do sistema. Outra coisa é você partir para certos artifícios que vai... Tudo bem, a gente entendeu o argumento. Mas passando aqui e seguindo adiante, entrou aqui o Davi, e o Davi, eu creio que ele deve ter participado do curso de formação da JC, né? Graças a God entrou alguém marxista aqui, que eu creio que seja, o marxiano, sei lá, enfim. Mas eu tenho certeza. Era para estar entrando nessa videoconferência aqui alguém dos partidos dos trabalhadores, né? Porque o link para entrar está aí na descrição do YouTube, eu vivo chamando, né? Mas o pessoal não tem a cara de pau de entrar aqui para poder estar discutindo, né? Para poder estar discutindo. O pessoal também do PCO também deveria estar entrando, só que eles dependem lá da autorização lá da direção central para estar entrando nesses negócios aqui, né? Aí entrou aqui o Davi, que é da UJC. O Davi, Davi, a questão aqui é o seguinte, depois do golpe, o balanço geral. Tá? Eu não sei se você viu, mas o Gustavo Castanhon, que está pensando em ir para o PDT, e o Alexandre Vasilenskas, que me parece que é do PCB, ele citou o seguinte, ele falou que o processo de vandalismo e a tática Bad Block aqui no Brasil, ela não funciona porque o nosso sistema de autoridade ele é protofascista e a mentalidade do brasileiro ela é reacionária, não é a mesma coisa lá da Europa. Na verdade, você tem um efeito contrário dessas confusões, que isso expulsa os manifestantes que costumam ir lá com criança, idosos, e mulheres e por aí vai. Então, eu não, você está escutando, Davi? Eu queria saber... Ah, sim. Você é da UJC, então você deve ter feito o curso de formação e eu queria saber de você o balanço geral, né, com
o olhar marxista da realidade concreta do Brasil. Bom, só gostaria de dizer que eu realmente eu pensei, eu era, só que saí bem no início ainda, porque eu, na verdade, eu vi justamente isso aí, uma outra coisa aqui. Mas eu entrei aqui justamente por causa de uma fala aqui do Koshimaru, esse é o nome dele, que eu ouvi ele incitando que deve haver mais movimentos que nem o backblock, né? Mas a primeira coisa aqui é que eu não. Um dos motivos que eu não gostei muito dessa fala do. Já até esqueci. Do. Foi do PCO, não era também? Primeira coisa que ele citou a Europa, e para mim a Europa é um poço de bem-estar social que simplesmente gosta de manter e fazer uma média com o povo. E justamente eles querem que evite aquilo acontecer. Não, peraí. Quem citou isso em relação aos bad block não foi o Rui Costa, foi o Gustavo Cansanhon, do Conexão Rio-Minas, e o Alexandre Vasilensky, que é do PCB, me parece. Uhum. Que é do Sim, seu partido. O Rui Costa, ele está tratando de outra. sim, mas sobre isso aí eu só gostaria de dizer isso aí. Mas voltando aí, o que eu estava falando sobre o Koshimaru é que eu estava falando sobre o Black Bloc e eu penso assim que realmente eles atrapalham bastante para quem quer fazer uma manifestação organizada, porque realmente deve haver uma revolução, deve, só que, pô, se você quer fazer uma manifestação, manifestação é uma coisa, agora você quer fazer uma. Você tem que ter as condições subjetivas, da qual não existe hoje. Né? Eu não acho que nós devemos defender banqueiro e pessoa que está assim, levando vidraça quebrada. Porque você quebra o branco, a seguradora vai lá e fica tudo na mesma. Ele não. Agora eu acho que queimar ônibus, essas coisas aí, eu já acho errado, até porque mesmo isso aí, a pessoa vai protestar contra a falta de infraestrutura, por exemplo, o transporte, e resolve botar fogo em ônibus, né? Então tem algum problema. Mas sobre isso aí, o que eu estou dizendo é isso. Então, se você quer fazer uma revolução, aí já é outro canto. Aí você já deve organizar uma outra coisa. Porque você querer fazer uma revolução com meia dúzia de pessoas vestido de preto e tacando molotov, me desculpe, isso não funciona não. Até Lenin mesmo teve que contar com o apoio de barcos, teve que contar com o apoio do encoraçado de Potemkin. E você vê mesmo que até eles tentaram no início uma série de cartas de reivindicações, tanto que aconteceu mais ou menos, não do jeito que aconteceu aqui hoje, né? Que aconteceu nos últimos dias, né? Mas teve o Domingo Sangrento, né? Onde milhares de pessoas morreram, operários russos. Mas você vê então que uma das coisas é que a primeira burguesia não vai facilitar não vai facilitar para que haja revolução e nem vai facilitar para que nós consigamos os direitos e garantirmos eles. Porém, você vê claramente que é muito fácil a burguesia oprimir o povo. Então, ainda mais um povo separado, que para que adianta, do que adianta a pessoa resolver? Tá. Ser do Black O Bloc Koshimaru, o não Koshimaru ele tá solicitando a fala, mas aí eu tenho que fazer algumas questões aqui para você. Primeira questão é o seguinte: você acha que esse movimento, de acordo com o que está acontecendo agora e com a repercussão que vem tendo na rede, esse movimento de reação contra o golpe, ele vai crescer, se avolumetrizar, ou ele vai arrefecer nas próximas semanas? Eu acho assim que isso aí é um grande problema até, né? Porque nós vemos que esse movimento aí, primeira coisa que Facebook não tira ninguém do governo, né? Já vou Não, falar peraí, aí. mas eu estou perguntando, a volumetria numérica, Sim. né, do movimento de rua, Uhum. ele Mas tende a eu acho que vai crescer ou diminuir. arrefecer? Eu acho que vai arrefecer porque a primeira coisa que tem o Black Bloc, que na minha visão tá sendo separado justamente para fazer com que haja uma visão negativa do pessoal que é contra o Temer até e do pessoal que é a favor dele, né? E não só isso, como você vê também que tem repressão, querendo ou não, tem repressão. Então você vê, por exemplo, uma repressão básica
que tem, qualquer um, qualquer que for, simplesmente tacar gás lacrimogêneo dá um pouco de, como é que eu posso dizer, um pouco de medo até, né? A pessoa ir para um lugar onde ela vai ser oprimida, vai ter gente armada ao lado Não, mas eu dela. pensei que o pessoal do PCB era mais destemido, né? Mas Não, não, eu acho que deve ter, só que o problema é que vai diminuir bastante, porque querendo ou não, vai ter gente aí tá, tá. que vai E tremer aí, nas bases, por assim dizer. e aí antes de passar para o Koshimaru, uma outra questão. E vai uma questão aí que é bem interessante. Você acha, né? E aí já vou dar minha resposta, eu concordo, eu sou favorável. Você acha que o Partido Comunista Brasileiro, a direção do partido, os intelectuais, os agitadores, a liderança, o PCO, né? E eu sei que tem uma confusão entre o PCB e o PCO, mas ignora isso. E o PCR, basicamente, eles deveriam assumir a frente e a direção do movimento, e as pautas, e a programática, e a fonia, e o trajetório, e a comissão de segurança? Sim ou não? Olha, sempre tem que ter alguém liderando, mas o que eu digo é o seguinte: eu acho que do jeito que nós temos o cenário político brasileiro atualmente, é, eu já acho que, para dizer a verdade, eu acho que nenhum desses aí deveria seguir a pauta, né? Até porque você vê Não, não, bastante peraí, não, gente. peraí, acho que você não entendeu. Deixa eu tentar refazer. Você acha que o PCB, PCO, PCR deveriam passar a dirigir as manifestações? Eu digo que Não, sim. Aí, não? Por que não? não. Porque eu acho assim, primeira coisa que nesse meio político que eu estava dizendo, tem primeira coisa que vai ter muita corrupção, querendo ou não, em qualquer partido que for. Deve existir corrupção e pode ter os pelegos, né? Que pode acabar sendo um problema pro movimento. E uma outra coisa também é que nós temos que garantir primeiro a meta, né? Porque, querendo ou não, se você vê, por exemplo, uma pessoa do PCB, um partido, tomando uma pauta, tomando, na verdade, a linha de frente, você começa até mesmo com o pessoal do próprio lado criticando e não indo, né? Porque simplesmente porque tem um cara do partido contrário ali, né? O contrário, entre aspas, né? Porque é do mesmo lado. Mas o que eu digo é isso aí, porque primeiro tem que, por exemplo, se o movimento quer ser o fora Temer, no caso, né? Então deve haver o quê? Deve haver um movimento liderado por alguém, eu não diria por algum partido, mas por alguém que organize muito antes, que eu acho que Se esse aí alguém, era se até o um. único, se o único fizer isso, cara, ele vai detido. Você não vê a polícia chegando e falando, quem que é o líder? Quem que é o líder? Né? Então, o que eu estou tentando dizer, que talvez eu não esteja sendo muito bem interpretado, e eu até falei para a PC do pessoal, é o seguinte: olha, essas manifestações elas têm que ter uma direção e uma pauta bem definida. E quem tem que direcionar essas manifestações são os setores mais à esquerda que não acreditam mais na conciliação de classe e no pacto do capital-trabalho. Então, o que fazer? Colocar os intelectuais, os agitadores e as lideranças em cima de carro de som e a comissão de segurança para definir a trajetória, o ritmo de música e sei lá o que tem lá. E por aí vai. Então você tem um carro de som, e em cima desse carro de som você tem o intelectual do PCB, do PCO e do PCR, e esses não sei quantos ali, fica falando ali no microfone, o capital e não sei o que, essa crise, etc, e por aí vai, o que está acontecendo é isso, e por aí vai. Eles é que vão pautar e fazer o contrário que o movimento horizontal não quer. Né? O movimento horizontal não quer. Então, eu acho que era isso que deveria acontecer. Eu acho não, tenho certeza. Mas eu entendo o que você está dizendo, né? Tem isso também da questão da cooptação e do peleguismo, que isso é consequente. Né? Sempre vai ter algum grupo, algum indivíduo que quer pautar para os seus interesses ou para o interesse de alguém. Isso sempre vai acontecer e aconteceu em 2013. Né? Então pode ser que entre, por exemplo, um policial que está infiltrado e aí ele no meio ali do pessoal, ele começa a dar palpite e fala assim, olha, a trajetória melhor é essa. Né? E aí chega um outro lá e pergunta, quem que é o líder? Eu falo, ninguém. Ninguém. Tudo horizontal aqui. Só que aí você tem um ali no meio, um stakeholder ali no meio, que é um infiltrado que tem o objetivo de causar confusão. Então isso aí acontece também. Vou passar então para o Koshimaru para ele fazer a questão dele.
E depois o Marcos reclamou que dizendo que eu cortei ele. Eu peço desculpa para o Marcos, a questão aqui é do tempo, né? O Sandro ingressou também. Seja bem-vindo, Sandro. Então vai rapidamente, então, Koshimaru. Então, a minha única crítica a tudo isso aí que vocês falaram é o seguinte: protesto não é para ser algo bonitinho, protesto é para incomodar. Eu acho que isso ainda não entrou muito bem na cabeça do brasileiro. Mas como, se você for pro exterior, a mentalidade é assim. Quando você vai num protesto, primeiro, não é para você combinar com o governo, não é para você combinar com a polícia, é para você ir reclamar. E quem reclama não tá feliz, quem reclama tá puto. É para isso que serve um protesto, para você fazer barulho, para você incomodar. Se você não está incomodando, você está fazendo errado. Isso que é um protesto. Agora, o pessoal fica falando aí da tática Black Bloc, que funciona só na Europa. Vamos parar de ficar olhando só para baixo, falando que essas coisas não funcionam no Brasil, porque funciona assim, é uma tática radical, é uma tática de ir para cima. E, meu, de alguma forma a gente tem que lutar. Eu só acho que lutar dessa forma meio boba aí, de ficar fazendo vomitaço, ficar jogando florzinha para policial, é isso que não vai mudar nada, porque você não tá incomodando. Enquanto você estiver sentado no chão, não fazendo absolutamente nada, ficar dançando pro policial, isso não vai mudar nada. O policial, ele não tá... Você acha que o policial não tem medo de ir pra cima dos manifestantes? Eles têm medo, e uma hora os policiais eles vão percebendo. As três frases anarquistas são as seguintes: você tem que lutar, você tem que resistir, você tem que organizar, cara. Então tem que ser algo organizado, você tem que fazer a resistência. Peraí, você tem que organizar, mas quem que organiza? O próprio povo tem que fazer a sua auto-organização. A gente não é pau-mandado, a gente não precisa de um líder. Porque se esse líder morre ou ele é preso, o movimento fica, né, mais ou menos. Então, o bom disso é que o nosso movimento, você pode prender um ou dois que o movimento ainda continua forte. Essa é a grande diferença. Mas eu não estou nem querendo entrar nessa questão ainda. Eu não tô nem querendo entrar Adoc, acho que se fala Adoc. eu não tô nem querendo entrar nesse mérito aí. Adoc. Pode ser, o que eu tô falando é o seguinte. O que o brasileiro tem que entender é que quando você vai pra rua, não é pra fazer que nem a droga da direita fez. Aquilo não é protesto. Ficar indo na rua, o pessoal levantando a bandeirinha, é isso que você quer, Luiz? O pessoal indo na rua, ficar dançando, fazer coreografia. Incomodou alguém? Eu tenho minha bandeira aqui ainda, vou pegar ela aqui, vou ficar rodando ela aqui. Tanto não incomodou ninguém que a mídia era a favor. É esse tipo de manifestação que você quer, Luiz? Levantar bandeirinha, fazer coreografia, bater palma, pintar a cara. É isso que você quer, Luiz? Você quer que a esquerda desça nesse nível? Faça esse tipo de protesto? Eu não quero. Entendeu? Eu quero que a gente mude de uma forma diferente. Eu acho que a esquerda, principalmente agora que tomou uma surra aí, eu acho que tem que fazer de uma forma diferente. Ok, vocês querem votar? Vocês votam. É um negócio de vocês. Eu não vou votar. Só um Eu vou pequeno anular. detalhe, geralmente a tática bad block, back block, por aí vai, minha língua enrola aqui. Geralmente ela está em tese, né, ela está associada a defender, por exemplo, os professores. Não quer dizer que ela tem uma postura agressiva, ela tem uma postura em tese, né, defensiva. Mas como é uma tática, né, não é um grupo organizado que você tem um Napoleão ali com um chicote, tem um chicote aqui, deixa eu pegar aqui. Tem um negócio aqui. Com o Napoleão ali falando ali, ó, isso aqui, esquerda, direita, norte, sul. Então a coisa vai de acordo com o que dá na telha de cada um. E aí acaba dando esses engodos aí que a gente sabe que tem, de P2TU. Mas, eu não vou nem perguntar por que você tem um chicote no seu quarto, cara. Acho que isso aí. Isso é uma antena, na verdade, isso aqui é uma antena. Tá? Isso é uma antena. Tá bom, ainda bem. Não ia ficar meio estranho. Cuidado, mas mesmo mulher. que fosse um chicote também, mesmo que fosse um chicote também, eu ia usar. Cada um gosta. Eu vou falar mais não, porque o assunto não. Cada um gosta do que quer, né, Luiz? É isso aí, pô. Mas o Sandro ingressou aqui. O Sandro, eu creio que ele tem uma postura bem mais séria, né, de entender aí a realidade concreta, principalmente numa perspectiva crítica. E antes de finalizar aqui o tópico, que aliás a gente está demorando demais esse tópico aqui, depois do golpe balanço geral, e aí já passando para o segundo tópico, eleições gerais restrita a âmbito municipal e estadual, interrogação. Então já passo para o Sandro, então.
Ô, Sandro, mas você entrou aqui ao vivo e você está